E aí, gente do cavalo, tudo bem? Meu nome é Paulo Ayala, estou aqui para dar a disciplina de técnicas de equitação. Eu sou formado em zootecnia em Viçosa e, enfim, trabalho com treinamento de cavalo, com doma e treinamento de cavalo, com assessoria, aula de equitação e também ministro bastante curso de equitação, doma e rédeas, né? A nossa intenção nesse curso é ajudar vocês que estão com vontade de aprender a treinar cavalo, estão com vontade de trabalhar com cavalo, ou mesmo estão com vontade só de ter um passeio com o seu cavalo, onde vai ser o passeio mais divertido, né? A ideia é acabar com o sofrimento, né? Na minha cabeça, cavalo é feito para divertir, e tem muita gente que sofre demais com os cavalos, e muitas vezes esse sofrimento vem por falta de conhecimento. Né, eu acho que os cavalos no mundo de hoje estão sofrendo muito por falta de conhecimento dos cavaleiros. Tem muita gente que anda a cavalo a vida inteira, mas nunca correu atrás de técnica, de nada, para entender como é que funciona o cavalo. Eu acho que o grande segredo, né, o grande mistério talvez, para a gente dar conta de fazer um cavalo ser bom, é a gente entender como que o cavalo pensa e como que o cavalo funciona, para a gente conseguir tirar dele o que tem de melhor. Né, muitas vezes a gente vê muito cavalo bom por aí que está sendo mal aproveitado por não ter sido bem educado. Né, o que eu gosto de pensar sempre é que eu quero que meu cavalo seja bem educado. Ele tem que saber o que precisa ser feito, tem que saber a hora de parar. Ele não pode ficar fazendo as coisas da cabeça dele, ele não pode adivinhar o que eu quero, ele tem que fazer só o que eu peço para ele. A gente tem que ter o cavalo bem correto. E para isso, a gente tem que entender como é que funciona a cabeça e o corpo do cavalo, para a gente ter um movimento de melhor qualidade, para a gente ter um movimento mais eficiente do cavalo. E inclusive também, além da gente ter os movimentos com qualidade, a gente conhecendo a cabeça e o corpo do cavalo, a gente consegue evitar as brigas do cavalo. Né? Se o cavalo resolver não fazer alguma coisa por briga, por birra, vamos dizer assim, a gente tem recurso para evitar dele brigar. A gente sabe que tem cavalo que tem uma personalidade melhor e outros cavalos têm uma personalidade mais agressiva. Os melhores vão aprender as coisas mais fáceis e os cavalos mais temperamentais ou com uma personalidade mais forte, eles precisam da gente ser mais corretos e às vezes até mais firmes com eles. E o que a gente tem que pensar só é que a gente sempre, um ditado que muita gente do cavalo fala, é que a gente tem que ser gentil o máximo que a gente puder e severo o tanto que for necessário na hora que for necessário. A gente tem que ir pensando desse jeito com os cavalos. Então, a primeira coisa que eu acho importante é a gente entender como é que funciona a cabeça dos cavalos. Como que eles aprendem, como que eles vão funcionar com a gente. Bom, primeira coisa, os cavalos vivem em grupo onde tem um líder. E a função desse líder, na minha cabeça, qualquer líder, não é só o líder dos cavalos, a função de um líder é trazer conforto e segurança para os seus liderados. O que a gente tem que entender disso? A gente tem que entender que a gente vai ser líder do cavalo. Então, se a gente quer que ele entenda que a gente é líder, o que a gente tem que dar para ele? Conforto e segurança, onde, lógico, ele obedeça o que a gente quer. Essa liderança ela é disputada em cima de algumas coisas que eu acho importante da gente saber. Uma coisa é pressão, né? Então o que acontece? Os cavalos eles vão brincando entre eles e vão colocando pressão um no outro. E o que acontece? Quem conseguir colocar mais pressão é quem está ganhando a liderança. E outra coisa que eles também estão disputando nessa brincadeira é espaço. Quem tira o outro do lugar está ganhando a liderança. A conversa deles sempre vai ser em cima de pressão e espaço. E é o que a gente faz com o cavalo o tempo inteiro. A gente, por exemplo, você está montado num cavalo, você pede para ele parar, o que você faz na boca dele? Pressão. Se ele morde o freio e te arrasta para frente, ele está pondo mais pressão que você, ele está sendo líder. No mesmo momento, você está pedindo para ele parar, para ele ficar aqui, e ele não fica aqui, ele te leva para frente. Então quem que está controlando o espaço? É o cavalo também que está controlando o espaço. Então dessa maneira ele está sendo líder da gente. E o que a gente tem que fazer e ensinar para o nosso cavalo? A gente tem que ensinar ele que ele tem que ficar onde a gente quer e que ele tem sempre que ceder a nossa pressão. O nosso trabalho sempre vai ser em cima disso com o cavalo.
E o natural do cavalo, isso é uma coisa muito importante da gente guardar, é que o natural do cavalo é ele ir para cima da pressão. O natural dele não é sair da pressão. A gente vai ter que ensinar isso para o cavalo no nosso dia a dia. Um exemplo bem simples que tem para a gente perceber que o natural do cavalo é ir para cima da pressão é quando a gente coloca um cabresto num potrinho. Se você colocar um cabresto num potrinho, eu garanto para vocês que 99,9% dos potros, você pôs um cabresto nele a primeira vez, na hora que você puxar ele para frente, na hora que ele sentir a pressão na nuca, ele vai de cara fazer pressão para trás, né? Eu não conheço, pelo menos eu nunca vi, um potrinho que desde o primeiro dia que você pôs o cabresto, você encostou na nuca dele lá para puxar ele para frente, ele saiu para frente e veio levinho. Né? A grande maioria, né, para não falar todos, vão fazer força para trás. Então isso é um exemplo bem simples que deixa muito claro que o natural do cavalo é ir para cima da pressão. E o que a gente vai ter que fazer na nossa vida treinando o cavalo é ensinar ele a sair da pressão e reafirmar isso sempre que for necessário. Né? Uma coisa que a gente tem que guardar sempre na nossa cabeça é que, assim como a gente, o cavalo também está em constante evolução. Né? Se a gente ensina uma coisa hoje para um cavalo e amanhã a gente faz exatamente o oposto com ele, ele vai estar entendendo que ele não precisa ser constante também. Se a gente não é constante com o nosso animal, ele não vai ser constante com a gente. Né? Uma pergunta que é frequente nos meus cursos, que às vezes as pessoas perguntam, né? Às vezes as pessoas fazem, assim, Paulinho, o meu cavalo ele é muito nervoso e tal, e na hora que eu quero acalmar ele, ele não acalma e não sei o quê, como é que eu faço para acalmar o cavalo? Eu falo, tá, mas qual que é a sua rotina com o seu cavalo? O que você faz no dia a dia? Eu gosto muito de fazer cavalgada no fim de semana, não sei o quê, a gente começa a conversar e você já vai vendo que o cara gosta de tomar umas no fim de semana, já fica fazendo bagunça pra rua e tal. Eu falo, cara, se você tem um cavalo onde você costuma usar ele para fazer bagunça, ele vai achar que todo dia é dia de bagunça. Até porque, até para nós, a bagunça muitas vezes é muito mais divertido do que o trabalho. Então o cavalo vai preferir fazer bagunça mesmo. Né? E se você não for constante, ele não vai acreditar que ele precisa ser constante. A gente tem que ser constante com o nosso cavalo para a gente ter um cavalo constante. Uma conta que muita gente não faz é que todo mundo quer ter um bom cavalo, mas nem todo mundo preocupa em ser um bom cavaleiro. E eu acho que tudo na vida é uma via de duas mãos. Se eu quero ter um bom cavalo, eu tenho que ser um bom cavaleiro. Se eu quero ter um bom amigo, eu tenho que ser um bom amigo. Eu acho que a gente tem sempre que ir pensando dessa maneira para a gente ter sempre o que a gente quer de volta. A gente sempre tem que dar, numa relação a gente tem que fazer o que a gente quer que seja feito com a gente. A gente tem que pensar nisso com os cavalos também. Eu costumo brincar que eu não sei se eu sou assim, se eu mexo com cavalo pela forma que eu lido com gente ou se eu lido com gente pela forma que eu lido com cavalo. Eu acho que as duas coisas são bem próximas, na minha vida pelo menos. E acho que quanto mais as pessoas pensam assim, fica mais fácil de tocar o dia a dia e fica mais fácil da gente ter uma vida agradável. Outra coisa que a gente tem que entender de cabeça de cavalo é que muitas vezes o cavalo não faz o que a gente quer. E por muitas vezes o cavalo tem motivo para não fazer o que a gente quer. O que eu penso de cavalo, é que o cavalo ele é um aluno meu. E uma coisa, eu trabalho muito dando aula, tanto para cavalo quanto para gente, vamos dizer assim, e uma coisa que me frustra muito é quando um aluno não dá conta de aprender, ou quando um cavalo não dá conta de aprender. Eu dificilmente levo isso como o aluno sendo burro ou o cavalo sendo burro. Sempre que eu vejo que algum aluno meu está com dificuldade, eu puxo essa responsabilidade para mim e procuro uma forma melhor de explicar o que eu estou querendo. Acho que com o cavalo isso é fundamental também. A gente tem que entender o porquê que ele não está dando conta de fazer e tentar ajudar para ele fazer de uma forma mais fácil. E é comum a gente ver o pessoal achar, esse cavalo é queixudo mesmo, esse cavalo é teimoso mesmo, isso é burro mesmo, isso é tralha, isso é não sei o quê. Enfim, e ninguém acha que a gente pode melhorar a nossa montaria para facilitar o nosso cavalo desenvolver, para facilitar o nosso cavalo trabalhar de uma forma melhor. Então vamos lá.
Tem alguns motivos que o cavalo pode não fazer o que a gente quer. Um dos motivos é a gente nunca ter ensinado uma coisa que a gente está pedindo, né? Um exemplo bem simples disso é ensinar o cavalo a recuar. Enfim, muita gente está ali montado no cavalo há pouco tempo, primeira, segunda, terceira vez, sei lá, e aí na hora que vai pedir para o cavalo recuar, já cata na boca do cavalo, dá um puxão para trás e quer que ele venha para trás. Ele não vai vir para trás. Por quê? Uma que você está pondo pressão na boca dele, o natural dele é pôr pressão no sentido contrário, então ele não vai vir para trás de cara. Você tem que ensinar ele a sair dessa pressão. Então muitas vezes você quer, sei lá, ensinar o cavalo a fazer uma curva. Você puxou na boca dele aqui para o lado, ele não veio, você nunca ensinou ele a virar para o lado. É a primeira vez que você está montado nele, vamos dizer. Ele vai teimar, né, a palavra certa nem é teimar, mas ele vai te puxar para o lado contrário e tal, e você vai querer bater nele, vai chamar ele de teimoso, queixudo, cabeçudo, enfim. E não é o caminho, você tem que ensinar para ele de uma forma que seja fácil dele aprender, e depois que ele fizer o movimento que você quer, você tem que deixar claro que ele fez o correto, né? E como que a gente vai deixar claro para o cavalo que o que ele fez é o correto? É aliviando a pressão. Você coloca a pressão para ele movimentar, na hora que ele fizer o movimento que você quer, você alivia a pressão. E aí vai entrar na cabeça dele, a mensagem que você vai passar para o cavalo vai ser a seguinte: toda vez que esse cara que está em cima encostar a rédea aqui, me trouxer para o lado, fizer uma pressão no meu pescoço, se eu der um passinho para o lado aqui, ele vai me aliviar. Então toda vez que eu sentir essa pressão, a melhor coisa que eu tenho para fazer é sair para o lado. E dessa forma o cavalo vai entendendo o que a gente quer e vai cada vez procurando mais esse alívio, né? E aí ele vai aprender isso para frente, para trás, para os lados, né? E uma coisa que também é importante a gente guardar para a gente é que a vida do cavalo é simples. Ele tem 6 lugares para ele ir só, que é para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Então o que a gente tem que fazer? Conversar com ele de uma forma clara para ele ir para onde a gente quer. Entre esses 6 lugares, a gente tem que dar uma opção para ele, na hora que ele acertar, você alivia. Você vai pedir, ele fez o que você quer, você alivia. Esse é o caminho. Então, o primeiro motivo do cavalo não fazer é ele não saber o que está fazendo. Outro motivo do cavalo não fazer o que a gente quer, muitas vezes pode ser dor, né? O cavalo, ele não fala verbalmente com a gente, né? Ele dá vários sinais e tal, mas muitas vezes ele pode estar sentindo uma dor que a gente não percebe que ele está sentindo. E essa dor pode ser no lombo, pode ser na boca, pode ser nos membros. Enfim, ele pode sentir igual a gente, ele pode sentir diversas dores. Daí, por exemplo, eu mesmo, muitas vezes eu sinto uma dorzinha no joelho direito aqui, mas é uma dor que não me faz mancar, mas dói. Se eu trabalhar demais, esse joelho amanhã está doendo muito, né? E muitas vezes o cavalo convive com uma dor dessa e a gente não conhece. E essa dor pode ir se agravando e daqui a pouco ele para de fazer os movimentos que a gente quer e a gente começa a achar que o cavalo é queixudo, que o cavalo é brigão, que o cavalo é teimoso, que o cavalo é burro, que o cavalo é isso, que o cavalo é aquilo, e na verdade ele não está em condição de trabalhar, né? E aí isso acontece até com a gente. Por exemplo, vamos dizer que eu estou com uma dor nas costas aqui. Se eu chegar na roça e alguém pedir, Paulinho, carrega um balaio de capim para mim. Eu falo, não vou carregar, minhas costas estão doendo. Aí o cara pega e joga esse balaio nas minhas costas de qualquer jeito, joga no meu ombro aqui. Se o balaio vier no meu ombro, a primeira coisa que eu vou fazer é jogar no chão. E é o que o cavalo faz com a gente muitas vezes. Ele está dolorido, está sentido e tal. Você vai subir nele de qualquer jeito, ele vai querer te jogar no chão também, mas por dor, não é por maldade. Então a gente tem que estar sempre cuidando do nosso cavalo, para ele estar sadio para trabalhar para a gente, né? Eu gosto de pensar que o cavalo tem que estar com a cabeça sadia e com o corpo sadio para trabalhar, né? O cavalo ele tem que ter uma cabeça esperando a gente, não com medo da gente, né? Respeitando a gente, é o que eu gosto de pensar nos meus cavalos. E um dos pontos importantes da gente pensar falando em dor é pensar na boca do cavalo, né? Uma das principais conexões que a gente tem com o cavalo quando a gente está montado é a embocadura na boca do cavalo. E uma coisa que muita gente não sabe é que o dente do cavalo, ele cresce constantemente e diariamente. E o cavalo ele mastiga dessa maneira aqui, correto? Dessa forma, o desgaste que dá no dente dele não é por igual nos dentes, né? O desgaste é desigual. Então os dentes de cima, eles criam pontas para fora, onde machuca a bochecha do cavalo,
né, a parte de dentro da bochecha do cavalo. E os dentes de baixo, essa ponta fica para dentro, o que machuca a língua do cavalo. E muitas vezes a gente põe o embocador na boca do cavalo e puxa de qualquer jeito, e quando a gente puxa a rédea aqui, né, vamos dizer, eu puxei a rédea aqui da esquerda, a embocadura vai empurrar a bochecha dele da direita para cima dessa ponta de dente. E isso vai doer semelhante a quando a gente morde a bochecha por dentro, quando a gente está comendo alguma coisa, que dói para burro. E aí o cavalo vai levantar a cabeça, vai brigar, vai reclamar, vai negar uma curva talvez, no caso do cavalo de prova de tambor, ele vai negar, pode negar o tambor, pode começar a ficar com medo daquilo ali e começar a negar. Então é importantíssimo a gente sempre estar chamando o veterinário, pelo menos uma vez por ano, para ver os dentes dos cavalos, né? Hoje em dia até tem bastante gente que já trabalha com isso, tem bastante veterinário especializado em odontologia equina, e na minha cabeça é fundamental a gente ter o cavalo com a boca sadia, né? Para a gente poder cobrar dele os movimentos exatos, né? Principalmente quando a gente fala em cavalo de competição, né? A gente vê aí concurso de marcha, prova de tambor, prova de rédeas, prova de salto. Hoje, os campeões são feitos em detalhes. Enfim, então a gente tem que cuidar dos nossos cavalos em detalhes se a gente quer ter um campeão, né? A gente tem que conseguir ler e perceber cada detalhezinho do nosso cavalo para a gente conseguir explorar ele da melhor forma, né? Para ele dar o máximo dele. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala disso até, é que muitas vezes a gente quer que o nosso cavalo chegue no limite máximo dele de performance, só que um cavalo ele nunca vai falar pra gente eu não aguento mais. Quando que o cavalo fala pra gente que não aguenta mais? Quando a gente passa do ponto, né? Na verdade, a gente para chegar no limite dele, a gente acaba que tem que passar um pouquinho do limite e falar, nossa, se eu cobrar isso daqui do cavalo já vai dar errado, é melhor eu cobrar um pouco menos. Então a gente tem que cuidar para ser fácil da gente voltar para trás um pouquinho na hora que a gente passar e manter o nosso cavalo bom, manter ele no melhor nível dele de performance. Isso a gente fala em qualquer modalidade, inclusive num cavalo de passeio, num cavalo que você vai fazer uma cavalgada longa, num cavalo que você vai pôr para andar na estrada junto com um monte de gente. Enfim, eu acho que todo cavalo a gente tem que tirar o melhor deles, né? Uma coisa que eu falo de mim até, é que cavalo sempre foi a minha diversão preferida. Então até hoje em dia o cavalo tem que ser divertido para todo mundo, tem que ser divertido para quem vai passear, tem que ser divertido para quem vai competir, enfim, em qualquer forma ele tem que ser divertido, em qualquer ambiente ele tem que ser divertido. Outra possibilidade do cavalo não fazer o que a gente quer é a gente não estar usando a ferramenta adequada, né? Por exemplo, um exemplo que eu gosto muito de usar você pode ter um cara que trabalha na roça, você tem aí uma roça para capinar, o cara é excelente para trabalhar, você contrata ele para fazer um serviço para você, e na hora que ele vai trabalhar, você dá um machado para ele capinar. Bom, eu não conheço ninguém que vai capinar bem com um machado, e aí o serviço do cara vai sair ruim, né? Lógico que vai sair ruim, ele está com o machado, fazendo uma coisa que não é para fazer com o machado. E com o cavalo isso não é diferente. Muita gente usa um material de péssima qualidade com os cavalos e aí não dá uma condição para os cavalos trabalhar de forma correta para eles. Então a gente tem que investir em equipamento bom para o nosso cavalo trabalhar, né? Para a gente ter um cavalo com boa vontade para a gente também tem que ter boa vontade para eles, né? Eu penso muito nisso. E outra forma também, e outro motivo também do cavalo não fazer o que a gente quer, pode ser teimosia, né? Às vezes o cavalo resolve não fazer, muitas vezes até por a gente estar exigindo além do que ele pode dar, enfim, pode passar do ponto e tal, e ele dá uma embirrada, dá uma zangada com a gente e resolve não fazer mais. Nesse momento eu acho que é importante a gente ler o nosso cavalo, a gente entender o que está acontecendo e se for o caso a gente vai trabalhar um pouco mais severo com ele, para ele acertar um pouquinho e a gente terminar o dia ganhando, né? Ele acertou um pouquinho, a gente para. Ou então, às vezes também, é importante a gente voltar um pouquinho atrás e, né, tipo, dar um passo para trás para depois dar dois à frente.
alivia um pouquinho a pressão dele, volta um pouquinho, daqui a pouco você aumenta um pouquinho, na hora que ele acertar um pouquinho, você para e descansa, né? Você deixa ele descansar. Por muitas vezes o cavalo, ele dá essa testada na gente e a gente tem que saber lidar com isso. A gente não pode perder a cabeça e querer brigar com o cavalo, mas às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais firme, cobrar, e assim que ele acertar, a gente alivia e dá um descanso para ele. E se for o caso de eu pedir de novo o mesmo movimento, eu vou pedir com a mesma tranquilidade e da mesma forma que eu pedi da primeira vez. Eu sempre começo colocando pouca pressão, pedindo de leve, de leve, de leve. Se for o caso, eu aumento a quantidade de pressão, mas sempre que o cavalo fizer o que eu quero, eu alivio a pressão de uma vez. A gente tem que ir pensando em trabalhar dessa forma. Bom, gente, então, o que eu acho importante da gente pensar disso tudo que foi falado? Primeiro, a gente tem que entender como é que funcionam os cavalos, tanto de cabeça quanto de corpo. Segundo, que o cavalo ele vai aprender as coisas com o alívio da pressão. Ele acerta com o movimento correto, né? Conforme você pede, ele faz o movimento correto, mas depois que ele acertou, ele tem que entender que o que ele fez é correto. E para ele entender, tem que ter alívio de pressão. E outra coisa que eu acho importante demais de vocês terem é saber onde que vocês podem aplicar isso que a gente está passando para vocês, né? Então eu acho que o mercado de montar cavalo, eu acho ele muito amplo, né? As pessoas acreditam que não, tem muita gente que fala, cavalo só dá despesa e tal, e eu não acredito nisso, até porque eu trabalho com cavalo há bastante tempo, e até hoje o dinheiro que eu pus em casa todo veio em cima de montar cavalo, de dar aula, de treinar cavalo, de dar assistência em aras, enfim, veio todo em cima disso. Então eu acho que vale a gente definir alguns locais que a gente pode trabalhar, vamos dizer assim. Então a gente pode trabalhar como autônomo, né, que eu já fiz muito e hoje em dia ainda faço às vezes, que é o que? Eu coloco a minha sela no carro ou na garupa de uma moto, quem tem moto, e vai de um lugar para o outro mexendo com os cavalos dos proprietários, né? Você cobra um valor na doma, no treinamento, e vai de sítio em sítio, de fazenda em fazenda, montando os cavalos que você precisa, que você tiver para trabalhar. Outra forma de você trabalhar com cavalo é você trabalhar para quem cria cavalo, que também é muito legal e eu acho que até talvez a forma mais confortável de trabalhar. É que você vai trabalhar com carteira assinada, você vai trabalhar todo correto, onde você vai ter férias, 13º, vai ter tudo e ainda vai poder fazer o que você gosta de fazer, que é montar cavalo. E se ainda estiver trabalhando para uma pessoa que invista, que goste também, você possivelmente vai estar montando bons cavalos para você apresentar o seu trabalho e valorizar o seu trabalho, o que é muito legal. Outra forma também, que a gente vê muito por aí, é a pessoa tem um sítio, mora numa fazenda, faz umas baiazinhas lá, né, faz umas baiazinhas no melhor sentido da palavra, que seja boa e confortável para o cavalo, não precisa ser luxuoso, mas tem que ser funcional, onde você vai receber cavalo de fora, e nisso você pode ganhar dinheiro na hospedagem, você pode ganhar dinheiro ferrando o cavalo, se você ferrar cavalo também, casqueando e ferrando, e vai ganhar também no treinamento, né? Então é uma forma muito legal de trabalhar. E funciona, né? E outra coisa que também funciona bem, e tem muita gente vivendo disso, é a gente negociar cavalo, trabalhar com comércio. E o que acontece? A gente aprendendo umas técnicas boas para trabalhar, nessas técnicas que a gente está passando, você dá conta de comprar um cavalo que às vezes está mal aproveitado, você vai melhorar esse cavalo, você vai fazer ele funcionar melhor, e vai poder revender ele ganhando um dinheiro a mais, né? Você agregou, se você comprou um cavalo que não está tão bom, melhorou ele e vai vender, você está pondo numa prateleira um produto melhor do que o que você comprou. Então é justo você ganhar um dinheiro a mais, né? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar bastante, da gente valorizar o nosso trabalho, né? Que muita gente acha, é comum isso, que a gente não trabalha, a gente fica só brincando de cavalo, né? Andando a cavalo, passeando. E, na verdade, se a gente não começar a valorizar o nosso trabalho, ninguém vai valorizar para nós. Então, é importante vocês saberem valorizar o trabalho de vocês e vocês se dedicarem para estar sempre evoluindo e sempre crescendo. Eu acho que isso é o melhor para a gente fazer sempre.
Muito obrigado aí para todo mundo. Precisando, nós estamos aí.